Vamos abrir a palavra do Senhor Deus agora nesse momento, em Mateus 24. Abra, por gentileza, em Mateus 24, igreja, amigos, irmãos. Abram em Mateus 24. O versículo de número 35 ao 40. Mateus 24. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Todos localizaram? Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Mateus 24, verso 35, diz assim: Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Que Deus nos guarde, nos abençoe com a leitura da sua palavra. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Pai, mais uma vez estamos na tua casa, e como diz a canção antiga, fala comigo, ó Pai, fala conosco, fala com todos nós, pela revelação do Santo Espírito, pelo esclarecimento que só o Espírito Santo pode conceder à tua igreja, pode conceder ao homem. Abre o nosso coração para nós termos entendimento da tua palavra nesta manhã de domingo, Senhor. Abençoa-nos, guarda-nos, ó Pai, guarda o nosso coração, para que ele, uma vez preservado, ele possa preservar a tua palavra, e ela fazer moradia nas nossas mentes, vidas, e na prática diária das nossas vidas. Abençoa a congregação que aqui se conta presente, e ser com aqueles que nos visitam nesta manhã de domingo, Senhor. Que juntos, iluminados pelo Teu Santo Espírito, possamos aprender um pouco mais da Tua palavra nesta manhã de domingo. Ajude-me, Pai, que Tu me colocaste à frente de toda essa palavra. Não sou nada, Senhor Deus, reconheço isso, reconheço que sou pecador, reconheço a minha natureza pecaminosa, ainda que lavado no sangue do Cordeiro, e peço a Ti, ó Deus, que me ilumine com Teu Espírito para trazer a Tua palavra. Em o nome de Jesus, nós oramos agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Essa palavra nasceu motivada por uma colocação, uma pergunta de um jovem querendo entender um pouco mais desse texto que fala claramente: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus declara isso aos seus discípulos, ao povo, e ele diz então claramente que a vinda dele, ou a segunda vinda dele, ele diz que nem ele sabe quando ocorrerá, quando será. E isso tem ocasionado muitas dúvidas nas pessoas, porque se Jesus é Deus encarnado, e ele o é, andando pela terra naquela época, há mais de 2000 anos atrás, ele não deveria saber o dia e a hora do seu retorno?
se ele era Deus encarnado andando na terra? Não deveria saber? Essa é uma colocação que muitas pessoas fazem e é uma dúvida que muitos têm. Porque, afinal, Deus sabe todas as coisas e Jesus é Deus, e se Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas, então saberia também o dia do seu retorno. Mas quando Ele abre a sua boca, Ele diz: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, e nem o Filho, senão só o Pai, diz o Senhor Jesus. Essa objeção em relação a Cristo não ter esse conhecimento do dia do seu retorno, ou a parousia, ou a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, essa objeção dele não ter esse conhecimento, por ele não ser Deus, é levantada pelos testemunhas de Jeová. Mas não somente os testemunhas de Jeová levantam essa dúvida, colocam essa questão, mas também é uma denominação cristã chamada Cristadelfianos, que é uma denominação cristã que nasceu no século XIX no Reino Unido, na América do Norte, e que já tem suas congregações aqui no Brasil também, na América do Sul também. Os cristadelfianos, a exemplo, testemunhos de Jeová, eles acreditam que Cristo não é Deus. Ainda que eles, cristadelfianos, acreditam que Cristo nos leva à salvação a Deus, coisa que o testemunho de Jeová não acredita. Mas, de uma maneira geral, eles não creem que Jesus é Deus. Na verdade, nós sabemos, irmãos, que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem, 100% Deus e 100% homem também. Jesus tinha duas naturezas. É bom você ouvir isso, é bom a gente recapitular, rever alguns conceitos. Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e ao mesmo tempo a natureza divina. E esse ensino que mostra que ele tinha duas naturezas, uma humana e uma divina ao mesmo tempo, chama-se união hipostática. União hipostática significa a união de duas naturezas no mesmo corpo. Mas na sua natureza humana, Jesus era limitado. Na sua natureza humana, o Cristo, o Filho de Deus, o Jesus, homem, 100% homem, era limitado justamente pelas suas limitações de homem que ele era. É por isso que nós temos o versículo 2 de Lucas 2, que você pode abrir, se assim o quiser, e que diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Ora, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ora, se Jesus ele era Deus, como ele poderia crescer em sabedoria, sendo que ele é Deus onisciente, ou detém sobre si todo conhecimento coral, vós angelicais? Fica evidente que o texto não está tratando do Jesus Deus, do Jesus natureza divina, do Jesus 100% Deus, mas o texto está tratando do Jesus no seu lado humano, no Jesus 100% homem, união hipostática, a união de duas naturezas no mesmo corpo. O texto está tratando então de um Cristo que passou pelas fases naturais da vida como homem, ou seja, ele aprendeu a engolir, a mamar, a andar, a ler. Jesus, ele aprende todas as situações inerentes à sua natureza humana. Não se esqueça, ele era 100% homem. E logo nesse momento do seu ministério, Jesus podia dizer sim, que ele não sabia nem o dia e nem a hora do seu retorno. Jesus não está negando ser ele Deus. O que ele está fazendo aqui é que ele está confirmando que ele é 100% homem e, portanto, tem limitações. Engolir, mamar, andar, ler, comer, se cansar, chorar, tudo isso, limitações humanas que ele possuía.
Uma outra passagem interessante sobre essa questão da humanidade e divindade do Senhor Jesus está também em Lucas, só que desta feita e no versículo 40, Lucas 2, verso 40, que diz assim, vou ler para você: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles Jesus, já 12 anos de idade, subiram com Jesus numa caravana a Jerusalém, festa da Páscoa, segundo o costume do dia da festa. E regressando os pais de Jesus na caravana, e terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o soube José e nem a sua mãe, e como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca do Senhor Jesus, ou do menino Jesus. E aconteceu então que, passado 3 dias procurando o filho, 3 dias procurando o menino de 12 anos, chamado Jesus, o acharam aonde, igreja do Senhor? O acharam no templo. O templo é lugar de crente, o santuário é lugar de crente, domingo é dia do Senhor. Encontraram ele no templo e ali assentado no meio dos doutores da lei. Macuco, eu sei que você gosta dessas coisas. Assentado no meio dos doutores da lei, ouvindo, meu amigo Macuco, e interrogando-os. Jesus ouvia aqueles homens. Jesus interrogava aqueles homens. E todos que o ouviam a Jesus, o menino Jesus, admiravam a sua inteligência e a sua resposta. Ainda menino Jesus já era cheio de sabedoria. Mas aí, meu amado, não é um Jesus 100% homem, aqui é Jesus 100% Deus. Ele é capaz de ensinar os doutores do templo, mas não faz isso. Ele poderia ensinar, mas não ensina. Ele ouve, ele interroga, em certos momentos ele responde a pergunta daqueles homens que o consideram bem inteligente, e os homens, aqueles doutores da lei, ficam admirados pelas suas respostas. Jesus poderia naquele momento ensinar o tempo inteiro aqueles homens, mas ele não procede desta forma. Na verdade, ele se coloca no seu lugar de submissão, ele ouve. Ele faz pergunta aos doutores da lei. Eventualmente devem ter sido feitas perguntas a eles também, porque a Bíblia fala que se admiraram das suas respostas. Além disso, o argumento que diz que Jesus não podia ser Deus, porque ele não sabia todas as coisas, funciona. Eu poderia dizer para a igreja aqui, e espero que você esteja no Espírito de Deus me acompanhando no raciocínio. A palavra que diz que ele não sabia todas as coisas funciona para os dois lados. Se conseguirmos encontrar na Escritura um versículo que diz que ele sabia de todas as coisas, isso provaria que ele era Deus para nós. E nós temos esse versículo. João 21, 17, nós temos essa informação. João, capítulo 21, verso 17. Simão Pedro fala com Jesus. Diz assim: Simão, filho de João, o Senhor Jesus fala para ele: ama-me? Entristeceu-se Pedro por ter lhe perguntado pela 3ª vez: ama-me? E respondeu: Senhor, Senhor, tu sabes todas as coisas. Pedro declara que Jesus tinha conhecimento de todas as coisas. Por 3 vezes ele pergunta: você me ama? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E Pedro então declara: Senhor, 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 tu sabes todas as coisas. Pedro olha o Jesus Deus que está do seu lado. É difícil separar, né, André Macuco? Mas temos que saber separar Jesus homem do Jesus Deus. Então Jesus diz: já que você falou essa palavra, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não corrige Pedro com vozes angelicais. Poderia dizer assim: calma aí, Pedro,
Que história é essa de dizer que eu sei todas as coisas? Eu não sei todas as coisas. Jesus não diz isso para Pedro, mas Jesus, na verdade, ele aceita essa declaração de Pedro, que ele conhece, Jesus, todas as coisas. Jesus se cala quando Pedro fala assim, aceitando a fala de Pedro. Mas se ele era Deus, Mateus Costa, se ele era Deus, ainda que oculto, Mateus Costa, num corpo humano, porque ele estava no corpo humano, e esse corpo humano que ele estava não é o mesmo corpo que ele estava quando na criação do mundo. Quando a Bíblia fala que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo é Jesus. E depois o próprio Jesus, mais para frente, ele na qualidade já de homem, como homem na terra, ele fala que Deus é Espírito, e Jesus é Deus. Mas quando ele vem à terra, ele vem na forma de servo, em figura semelhante a homem, a Bíblia fala para nós. Mas se ele era Deus, ainda que oculto sob um corpo humano, como ele não tinha ciência do dia e hora da sua volta, da parousia, do seu retorno, a resposta pode ser encontrada em João 15, verso 15. O servo não sabe o que faz o seu senhor. João 15, verso 15. Vou ler para a igreja. O servo não sabe o que faz o seu senhor. Jesus andou aqui como um perfeito servo, irmão. Ele declara, o servo não sabe o que faz o seu senhor. Um servo não tem conhecimento do que o seu senhor quer fazer, ou vai fazer, ou está fazendo. Ele é servo. Se é servo, ele não tem acesso àquilo, ao conhecimento e desejo do seu Senhor. E Cristo fala, o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Jesus, quando andou na terra, andou como um perfeito servo do Pai. O que estava determinado por Deus, ele assim o cumpriu. Lembramos no momento em que ele está no Getsêmani, Pai, afasta de mim este cálice, mas, Pai, seja feita, igreja, a tua vontade. Ele é servo, ele obedece à vontade do Pai. Jesus, como homem na terra, ele está na qualidade de submissão a Deus e aos desígnios de Deus, seu Pai. Ele estava na condição de filho do homem, e nessa condição de filho do homem, muito bem, ele podia não ter acesso a esta informação, mediante as limitações que ele tinha, Mauro, como filho do homem. Ele andava, comia, cansava-se, ele não aparecia nos lugares, só foi aparecer nos lugares depois que morreu e ressuscitou, corpo glorificado. Mas como homem, antes da sua morte, ele andava como um homem, e até tentado foi, mas a sua natureza divina impediu, porque Deus não pode ser tentado. Como homem, ele tinha limitações referentes à sua humanidade, e essas limitações só eram deixadas de lado com a autorização do Pai, pois mesmo sendo sua vontade perfeita, Jesus nunca moveu uma palha que não fosse da vontade do Pai. Do Pai. Os milagres ele não fazia por fazer, os milagres ele fazia porque eram ensinamentos didáticos para o povo que estava vendo ele ali fazer o milagre. E para mostrar quem ele era para esse povo, para mostrar para aquele povo que ele era filho de Deus, e na verdade ele era Deus encarnado homem andando na terra. Daí as ressurreições, daí as curas que ele realizou. As pessoas mesmo diziam, ele fala diferente, ele fala com uma autoridade não vista em escribas, ele fala diferente. Sim, ele falava diferente, é Deus andando na terra. Os profetas diziam, e assim disse o Senhor. Jesus não dizia, assim disse o Senhor. Jesus dizia, eu vos digo, porque ele é Deus. Homem e Deus, 100% homem, 100% Deus. Homem porque nasceu de mulher, 100% Deus gerado pelo Espírito Santo. Sem concurso de homem, foi o nascimento de Jesus no ventre de Maria. Quando lemos Filipenses capítulo 2, versículo 7, encontramos a seguinte fala do apóstolo Paulo, que é tremenda aos nossos corações. Está entendendo, Diácono Silva? Diz assim, mas esvaziou-se de si mesmo.
Jesus nos céus esvazia de si mesmo. Jesus nos céus, quando se esvazia de si mesmo, ele nos céus tinha forma humana? É evidente que não. Ele mesmo diz: Deus é espírito. E nos céus, antes de vir à terra, ele não tinha forma humana, mas a Bíblia fala que ali nos céus, com Deus, há revelação. Filipenses 2, verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a homens. A Bíblia diz que ele se esvaziou a si mesmo. Então aí nos damos conta que todos os atributos da divindade que ele possuía continuavam ao seu dispor. Ele se esvazia, mas está ao seu dispor como Deus. Porém, ele não ia se valer de nenhum deles, a não ser que fosse absolutamente necessário dentro da obra do Senhor. Ele anda por sobre as águas. Um homem não pode andar por sobre as águas, mas Deus anda por sobre as águas. Ele é Deus e ele é homem. Com a mulher samaritana, ele pede água: dê-me água, tenho sede. É Deus, homem. União hipotática. A chave da compreensão desse texto é separarmos o entendimento de quem é Jesus Deus e quem é Jesus homem. Jesus era sim Deus, e como Deus tinha todas as prerrogativas de Deus, mas como homem, irmão, tenho que dizer a você, ele estava sujeito a limitações. Essa é a perfeita submissão à condição humana que nós vemos em Jesus, que nos faz ver, novamente volto a dizer, ele com a mulher samaritana dizendo: me dê água. Em outro momento, ele está com fome, na tentação no deserto, mas ele, como Deus, poderia fazer as pedras virarem comida, mas ele não o faz, porque tudo tinha seu momento e hora para ele realizar. E ali era o momento dele ser tentado por Satanás e vencer a Satanás com a palavra de Deus, mostrando que você também vence a Satanás com o uso e a prática da palavra de Deus no teu coração, te fortalecendo. Tanto é que ele podia transformar os alimentos, que quando tinha uma multidão, ele transforma o alimento, pães e peixes para uma grande multidão. Porque era hora de se fazer isso e mostrar para toda aquela gente quem ele era. Ele era o Messias, ele era o Filho de Deus, ele é Deus na terra. Na condição de servo, não cabia a ele conhecer dia e hora para o seu retorno. Portanto, como filho do homem, no momento em que andava neste mundo, vivendo, vamos colocar assim, de maneira moderna, no modo servo, o conhecimento do dia e da hora da sua vinda estava vedado a Jesus, homem. Mas, obviamente, no modo Deus, ele jamais deixou de ser onisciente. Seria algo semelhante, irmão, nós espantarmos de Jesus sentir fome, sede ou até sofredor, se sabemos claramente que fome, dor e sede são sensações que Deus, com certeza, não tem sentido Deus experimentar. Deus vai experimentar fome, sede, cansaço. Deus é espírito. Aí começamos a entender a diferença entre ser Deus homem e ele ser o divino, lá do homem sendo divino também. Quando Jesus afirma que não sabia o dia e a hora da sua vinda, está afirmando isso apoiado na sua humanidade, que ele sabia que ele tinha limitações na sua humanidade que eram diversas. Como humano, Jesus não sabia o dia da sua segunda vinda, mas esse fato não compromete nada, irmãos, o poder que ele tinha, já que a sua humanidade tinha um tempo limitado, ia durar 33 anos. Era o tempo suficiente para cumprir sua missão. A humanidade do eterno durou 33 anos. Nesses 33 anos, ele conviveu com o lado humano, homem, e com o seu lado Deus, 100% Deus. Sua missão era sua missão e ele assumiu com a posição do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A limitação momentânea de Jesus está no mesmo grupo de outras limitações humanas que ele trazia sobre si.
Essa limitação de não saber o dia e a hora que ele iria voltar está no mesmo grupo da limitação de Jesus sentir sede, sentir fome, de Jesus chorar, e a Bíblia fala, Jesus chorou. Deus chorando, o homem Jesus chorou. E quando Jesus mostra, sente fome, ele chora, ele se entristece, isso me dá alegria no coração, porque eu consigo entender que o meu Deus, que veio a esta terra, por chorar, por se alegrar, por caminhar, por andar, por se cansar, por ter fome, por ter sede, ele pode compreender o que passa no meu coração. Pode, porque ele era homem também. A diferença é que ele era Deus também. Ele é Deus. Não há contradição alguma no fato de Jesus ser Deus e não saber naquele momento que estava como homem na terra, com limitações que ele tinha como homem na terra, ele como homem não saber a hora do seu retorno. Mas como Deus, ele sabia a hora de voltar. Jesus foi humilde em reconhecer que naquele momento, essa informação, ele diz, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai sabe a hora do retorno, do meu retorno, da minha parousia. Importante para nós, igreja, é sabermos que um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, como ele nos encontrará nesta terra. E quando ele voltar, como ele encontrará as gerações que vão seguir depois de nós. Quando ele voltar, como ele vai encontrar a igreja presbiteriana de Irajá, que talvez nessa época, provavelmente, nós não estaremos mais aqui, mas serão outras pessoas, outras gerações que estarão aqui. Como ele vai encontrar a fé dessa igreja? Pois eu digo que a fé dessa igreja, que ele vai encontrar lá na frente quando ele retornar, começa agora com nós que estamos aqui nesta casa. Começa com a gente, começa com a nossa devoção, começa com a nossa sinceridade, começa com o nosso compromisso, começa com a nossa devoção a essa palavra dele, começa com o entendimento que ele era 100% homem, mas 100% Deus, começa com o entendimento que se ele era 100% homem, então ele consegue compreender todas as minhas fragilidades e fraquezas e decepções e frustrações e alegria no momento, tristeza no outro, e essa indisposição que às vezes nós sentimos na vida, desânimos que sobrevêm sobre as nossas vidas, quando Jesus Cristo, o homem, nos conhece bem, mas ao mesmo tempo me alegra o coração, porque se ele me conhece tão bem como o homem que ele foi, me conhece tão bem nas minhas fraquezas, eu fico feliz, porque o mesmo Cristo que era 100% homem é 100% Deus, e ele podia todas as coisas, e a Bíblia coloca, tudo posso naquele que me fortalece, e eu sei que aquele que me fortalece é justamente esse Senhor Jesus Cristo, aquele que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, aquele que é o Filho unigênito do Senhor, aquele que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher, aquele que nasceu e que foi criado e cresceu em graça, estatura e graça diante do Pai e diante dos homens, aquele que se assentou diante dos doutores da lei e ali ouviu mais do que falou, interrogou mais do que perguntou, mas quando perguntado a ele alguma coisa, ele mostrava o conhecimento que ele tinha, porque ali estava a natureza num só corpo, humana e divina, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar, um dia ele vai voltar, mas quando ele voltar, como ele vai encontrar a igreja dele? Essa é a grande pergunta. Que Deus abençoe a igreja com essa palavra, que a igreja possa raciocinar, possa pensar, possa refletir no seu Deus chamado Jesus Cristo. Deus que a Bíblia o tempo inteiro revela para nós que Jesus
não somente era o Messias, mas Jesus era Deus encarnado, homem andando na terra. Jesus é o apaixonado que veio à terra para resgatar a humanidade. Jesus é o apaixonado que criou o homem e a mulher, mas vendo esse homem e mulher perdido, vem à terra, submisso ao Pai, para resgatar e reconciliar a sua criação. Esse é o nosso Jesus, é o nosso Senhor, aquele que te entende, porque sofreu como você, mas ao contrário de ti, Ele é Deus, então Ele pode te ajudar a se levantar.